Papel. Já tá gravando aqui? Deixa eu ver. Vou dar REC aqui. Não sei. Agora só. Ele para de piscar. Ele para e começa a rodar. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, gravando. Bom, eu vou falar um pouquinho da história da ocupação, né, do território das Minas Gerais, né? Se a gente pensar um pouquinho, até dentro do debate historiográfico, tem um importante historiador que vai falar da história das bandeiras paulistas. E aí vai começar a subir esse território e mostrar como foi esse processo de ocupação, que é o História das Bandeiras Paulistas, do Afonso de Tuné. Ele escreve, vai buscar quem são os chamados povoadores, né, das Minas Gerais, desse território de mineração que naquele momento ainda não era conhecido como as Minas Gerais, né? Era conhecido como uma... Beto, não, esse microfone não pode ficar ali, amor. Porque tá. Tá, ele raspa na blusa. Precisamos colocar... Tem que levar. Ai, Acho gente, que eu adoro. É. Até isso ele pensou. Pra ficar... Aqui tá. Deixa eu ver, fala e se mexe pra eu ver aqui. Não, tá ok, por enquanto tá ok. Então vamos lá. Precisava ter uma barriguinha. Pelo amor de Deus, não vai falar isso pra mim. Vou desmaiar aqui. Pode ir, continue. Então, onde eu parei, gente? Pode continuar. Tá. Então, falando um pouquinho desse processo de povoação do território aurífero, né, o que vai começar a se desenvolver nesse território, a mineração, né, falando dos primeiros povoadores, tem aqueles sempre mais famosos, digamos assim, que ficam mais conhecidos na história, né? Dentre eles, então, é o tal do Manuel da Borba Gato. Além dele, também, e da família, o que é mais engraçado e curioso, né? Garcia Rodrigues Paes. Bom, esses dois são bastante emblemáticas as ações deles nessa região, por isso que a gente vai centrar um pouco mais a atenção sobre eles, né? O Borba Gato, ele é conhecido por ser um dos fundadores da cidade de Sabará. Ele é um dos grandes descobridores, digamos assim, do Rio das Velhas, dentro do Rio das Velhas, dessas pepitas de ouro que começaram a aparecer aqui e ali dentro dessa trajetória dos tropeiros, né? Que na verdade aqui a gente está falando das bandeiras. As bandeiras inicialmente são financiadas pela corte portuguesa, ou seja, o governo de Portugal vai nessa prospecção de metais preciosos, ele vai formar algumas bandeiras, nos quais o Borba Gato era um deles, né? Mas isso no começo da mineração, porque mais adiante a gente vai ver que são bandeiras ou entradas, como também eram conhecidas, que vão ser financiadas por particulares, muito mais do que efetivamente pelo governo português. Então, tanto o Borba Gato quanto o Garcia Rodrigues Paes, que inclusive o Garcia Rodrigues Paes é filho de um outro famoso, Fernão Dias Paes Leme. O Fernão Dias Paes, então o filho dele, o ilustre filho dele, o Garcia Rodrigues, ele vai se tornar uma figura emblemática, importante na história mineira, porque ele inclusive vai ser nomeado primeiro guarda-mor geral e construtor também do caminho chamado Caminho Novo, né? Então, discorrendo um pouco sobre essa trajetória do ciclo do ouro, né? Antonil, que é uma referência que vai estudar um pouco essa trajetória da zona do ouro, ele vai falar que o ouro em si, ele vai produzir em toda a economia brasileira graves crises. E ele vai dizer então que os preços vão saltar, vão ficar tão altos em todas as regiões, em todos os portos e arraiais, inclusive por conta do processo da mineração, né? Ele falava que vivia a região infestada de chatins vendedores de comestíveis, aguardentes e garapas, artigos que deixavam grande lucro pelo fato de que, a troco de comida e álcool, comprava-se muito metal escondido pelos negros e pelos índios escravos, né? Porque aqui a gente já está pensando nessas entradas, essas bandeiras, elas não eram compostas,
eram heterogêneas, tinham livres, homens livres, tinham escravos e tinham indígenas também escravizados, né? A gente está muito mais acostumado a pensar na escravização do negro, né? Mas no caso das bandeiras e principalmente pensando nas tropas, né? Elas são importantes também pensar na questão indígena, que eram caçadores indígenas, né? Então as autoridades, cada vez que se descobre um pouco mais desse território aurífero, das potencialidades dele, e as entradas vão subindo o sertão, também começa a crescer o clamor por mais escravizados negros. Ou seja, as autoridades reclamavam em altos brados os negros da Guiné, né? A junta de Cacheude e Índias apenas conceder a São Paulo 200 africanos anualmente, o que não era possível a partir daí fazer a exploração aurífera, né? Então, cada vez a gente vai ver crescer o número de escravizados negros que vão entrar a partir da mineração nessa região. Então, ante o clamor desses dirigentes, digamos assim, desses paulistas, né, Dom João V, por alvará de 1709, vai franquear a entrada de africanos. E em 1712, na região de Ribeirão do Carmo, e aqui Ribeirão do Carmo é Mariana, havia 11 mil escravos já em 1712 em Mariana, né, em Ribeirão do Carmo, que agora a gente vai ficar conhecendo, cada regiãozinha tinha o nome de rio. Então, Mariana era Ribeirão do Carmo, Rio das Mortes, São João del Rei, e assim por diante, porque tudo era o nome do rio, a exploração seguia o rio e os arraiais vão ter os seus primeiros nomes a partir dos rios, né? Então, em 1718, a gente já vai ter, 1712 tinha 11 mil escravos, em 6 anos depois, a gente vai ver essa população saltar para quase 35 mil escravos, né? Escravizados. E aí as contínuas requisições também de indígenas em aldeias, que eram aldeias chamadas de aldeias reais. Eram povoamentos que tinham ligação direta com a corte portuguesa, com o governo português, né? E havia esse processo de entradas das bandeiras, de exploração do ouro, acabou de certa forma também despovoando esses núcleos indígenas, né? Poucos foram os defensores, inclusive, dos indígenas. Um deles, que foi citado pela historiografia, é o Isidro Tinoco de Sá. Inclusive, no Caminho Velho tem uma cachoeira chamada Isidro. Eu não sei, teria que debruçar um pouco mais, mas indícios de que tem essa ligação, né, com esse Isidro, que era um administrador das aldeias do Real Povoado, né? Então, em princípios de 1700, ele era um dos administradores que coordenava os nucleamentos indígenas. Então, entre os descobridores, inclusive tem um outro famoso, que é o Salvador Fernandes Furtado de Mendonça. Se supõe que haja sido ele o fundador do Ribeirão do Carmo, ou seja, de Mariana. E o Tuné, inclusive, vai citar alguns nomes de cada um desses arraiais, né, porque são vários. Mas esses fundadores de exploração, eles vão requerer sempre mais condições para aprofundar o processo de exploração e prospecção aurífera, né? O rei cria, então, em 19 de abril de 1702, o cargo de guarda-mor-geral das Minas. Ou seja, quem foi o primeiro guarda-mor-geral das Minas? Isso mesmo, o ilustre filho do Fernão Dias. Quem? O Garcia Rodrigues Pais. E o primeiro superintendente e autoridade judicial da coroa foi José Vaz Pinto, que não durou mais do que 2 anos. Imagina o nível de conflito de pessoas que vão afluir de todas as regiões do Brasil e de fora do Brasil para explorar a região aurífera, né? Então, são embates, são o tempo todo disputas e conflitos que vão pipocar. Daí a superintendência vai sair das mãos do José Vaz Pinto e vai passar a Borba Gato, que vai se tornar um representante régio, portanto, da coroa portuguesa na região de Sabará. E o Baltazar de Godoy Moreira passa a ser o superintendente geral das Minas. Então, só para a gente pensar um pouquinho, né, porque cada região das Minas vai ter um poder administrativo local independente. Depois, mais adiante, é que a gente vai ver uma fusão e aí
a gente vai ver também se separar mais adiante São Paulo.